A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui mais uma vez falando do amor de Jesus, do amor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem bíblica aqui muito conhecida no livro de Apocalipse, a qual ninguém era digno de abrir o livro. A visão que João teve, e eu quero falar sobre o amor de Cristo por nós. O que Jesus fez para resgatar, para abrir o selo, para abrir a porta da salvação. O que ele passou para que tudo isso venha a acontecer na nossa vida, ao ponto de nós recebermos a salvação, a libertação da nossa alma. Capítulo 5 de Apocalipse está escrito: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, e ninguém na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, e nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A Bíblia é um mistério muito grande. Está falando aqui que ninguém era digno de abrir o livro. Esse livro é conhecido como o livro da vida. E João, na sua visão, ele viu que Cristo havia vencido e que ele era o único digno de abrir o livro. Nessa visão de João, ele estava chorando muito, mas o ancião repreendeu e falou assim: não chore, ele já venceu e agora ele pode abrir o livro. Eu começo examinando as Escrituras e pensando sobre as profecias que foi citado, e fico observando a palavra de Deus, como está escrito. Foi profetizado a vinda do Senhor Salvador, foi profetizado que os seus ossos seriam espichados e não quebrado. Foi profetizado, Isaías 53, que ele, como ovelha muda, ele ia ser levado ao matador, ali estaria as nossas transgressões. Então, diversas profecias. E essas profecias aconteceu de uma maneira muito trágica. Jesus sofreu demais. Jesus sofreu, mas Jesus sofreu além da nossa imaginação. Eu quero falar um pouco do sofrimento de Cristo, o que ele passou por mim e por você, o que ele passou para abrir o livro da vida, para abrir a porta do céu para nós. Nós começamos a observar que, no momento que Jesus é preso, havia diversos presos ali, e havia um preso perverso, a qual muitos já ouviram falar a respeito do cidadão Barrabás. Barrabás era um homem perverso,
Era um homem que não havia misericórdia, roubava, matava, esfaqueava. Ele era um homem naquele período de alta periculosidade. E agora, eles prendem Cristo e acusa ele de blasfema, dizendo que ele estava infringindo a lei. Quando alguém infringia a lei, esse alguém teria que ser punido. E essa punição era preso, e depois de preso, ele ia ser açoitado, no açoite. Eu quero falar sobre 2 açoites. O açoite judaico, do judeu, e o açoite romano. No açoite judaico, o chicote se dividia em 3 pontas, aproximadamente 45 centímetros as pontas. E na ponta havia fagulhas, ou seja, metal, ouro, algo que cortava, ou ossos, que cortava também. No açoite judaico, o máximo permitido pela lei era 40 chibatadas. Mas para que ninguém que estava fazendo o açoite viesse sofrer alguma punição por estar punindo alguém, era por lei 39 chibatadas. Muitos não aguentavam o açoite, dava febre, convulsão, porque era para isso que eram as lâminas. Era para isso que eram os ossos. Eram venenosos para que pudesse ali dar hemorragia. As pessoas davam febre e muitos morriam no açoite. Antes de inteirar as 39 chibatadas. Ou aquele cidadão que pudesse suportar as 39 chibatadas judaicas, formava ali 117 cortes nos seus corpos. E eles ficavam bem retalhados. Mas quando nós estudamos sobre o sofrimento de Cristo, quando nós começamos a aprofundar a respeito do que Jesus passou, eu tive a curiosidade de estudar, de ler o sofrimento que Jesus pagou por mim. Eu tive a curiosidade de pesquisar, eu tive a curiosidade de estudar a fundo a respeito do sofrimento de Cristo. E é isso que está me motivando aqui agora de relatar esta palavra. Acontece que Jesus sofreu açoite, mas o açoite não foi judaico, foi o açoite romano. O açoite romano era muito pior do que o açoite judaico. A chibata romana chamava Azon Haká. Azon Hakem. A chibata romana tinha 8 pontas. 8 pontas. Observe bem que nessas pontas havia fagulhas de ossos, havia lâminas cortantes, para que pudesse causar grande dano naquele que estava sendo açoitado. E as pessoas não suportariam o açoite romano. Muitos morreram no açoite romano, porque o açoite romano era mais cruel do que o açoite judaico.
Isto trazendo um total de corte, 312 cortes que Jesus sofreu. Jesus teve seus órgãos expostos no açoite. Cada chibatada que Jesus tomava era 8 cortes que formava no seu corpo. Imagine, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção neste momento agora. Pensa comigo aqui o que Jesus passou para que pudesse nos salvar, para que pudesse nos dar a vida eterna. Preste bem atenção. Ele sofreu 39 chibatadas, mas foi 39 chibatadas romana. Formou 312 cortes no seu corpo. Segundo os arqueólogos que estudam o sofrimento da crucificação de Jesus, teve os seus órgãos expostos, ou seja, dava para ver algo mexendo, os seus órgãos trabalhando. Eu fico pensando, meu irmão, você tem que refletir isso, você tem que trazer isso para a sua vida. Ah, mas ele fez isso disponível à vontade? Sim. Ele fez, sim, disponível à vontade. Para que pudesse me dar chance. Para que pudesse te dar chance da salvação. Para que pudesse nos perdoar do nosso pecado. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não vai haver outra chance. Não vai haver outro momento, não vai haver outra vida. A vida a qual nós temos que reconhecer o sofrimento de Cristo é essa, este é o momento, este é o momento. Depois do açoite, seu corpo todo enrolado, cortado, retalhado do açoite romano. 312 cortes. Eles agora põem ali um lençol, enrola Jesus naquele lençol. Enrola. E agora eles levam ele para o meio da multidão. Oh, Xanaço, me cantecai, xarabagai. Anumenaço denergue cantarai, xarai, manumanás. Ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ele diante daquela multidão enrolado no lençol. O sangue daquelas feridas colou no lençol. E agora, aqueles soldados romanos puxa agressivamente, ficando pedaço do corpo retalhado no lençol. Xanamanás, sudecantarábias. Fica pedaço. Você já imaginou o sofrimento de Cristo? Você já imaginou o que ele passou? Para que nós pudéssemos viver uma vida tranquila, somente meditando na palavra, somente, aleluia, obedecendo a Bíblia Sagrada. Você já imaginou o que ele passou? E não fica por aí. Eles puxam aquele lençol, veste ele com veste vermelho, de escarlate. Meu Deus! Meu Deus! Ai, irmãos, se você não se comover com esta palavra, tem algo errado com você. Tem algo errado com você. Você não é humano, você não é dessa terra. Você não é dessa terra. Agora, eles pegam um preso, o pior preso daquela época,
o homem mais procurado. Todo mundo almejava ver a morte daquele homem. Aleluia. Quando o réu era condenado à crucificação, havia um trabalho específico de um soldado que era de medir o réu. A cruz era feita sobre medida do réu. Acontece que o réu, que todo mundo da corte romana, Pilatos e demais pessoas da corte, acreditava que Barrabás seria o crucificado. Acreditava que Barrabás era o homem, era a pessoa certa que ia ser crucificado. Porque Jesus simplesmente estava sendo acusado de ser um transgressor da lei. Jesus estava sendo acusado de blasfêmia. E era Páscoa. E era lícito que na Páscoa uma pessoa era absolvida do seu crime. As pessoas eram julgadas publicamente diante da multidão. E a multidão gritava, votava, gritava a quem que deveria ser crucificado. E agora eles pegam o pior preso. Eles pegam aquele a qual tinha tirado a medida do seu corpo para fazer a cruz. Quando eles iam fazer a cruz era feita sobre medida. Era furado o lugar de colocar os cravos. E a medida era no pulso direito, no pulso esquerdo, seus pés juntos, um em cima do outro, e ali tinha o furo na cruz para que o réu pudesse ser pregado. Então eles batiam para atravessar somente o corpo, na madeira já estavam os furos, e aí os cravos entravam. Mas acontece, acontece que coloca Jesus diante da multidão, coloca Barrabás diante da multidão, e desce lá alguém que desejava ver a morte de Cristo, que era necessário isso acontecer. Era necessário, eu estou relatando porque o que ele passou. Então agora eles começaram a distribuir dinheiro no meio da multidão para gritar: crucifique a Jesus e solte Barrabás. Eita glória! O salmista descreve que os seus ossos seriam espichados e não quebrado, porque Deus não agrada de sacrifício quebrado. A cruz, da medida de Barrabás, trouxe um peso muito maior para a estatura de Jesus. Porque a cruz, ela não foi feita para Jesus. Ela foi feita na medida de Barrabás. Então era uma cruz mais vantajosa. E Jesus, com seu corpo todo retalhado, agora
ele vai carregando a cruz e sofrendo os açoites. Ele agora, aleluia, depois de ter passado por açoite, depois do teu corpo estar tudo retalhado, olha aqui, ele vai levando a cruz e ainda tomando chibatada, ainda apanhando. Jesus cai. Alguém ajuda ele a levantar a cruz. Mas ele não desiste de salvar eu. Ele não desiste de levantar. No momento que ele cai, com o seu corpo todo cortado, ele viu que era necessário para que pudesse salvar eu e você. Ele viu que era necessário passar por tudo isso, porque ele sabia que alguém ia dar crédito a esta palavra, que alguém ia dar crédito a esse sofrimento. Ei, Anasso me canta cai. Aleluia! 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 Ele chega até o Gólgota. A cruz é fincada, é presa. Aleluia! E agora eles vão crucificar Jesus. Mas eles encontram uma dificuldade grande para crucificar Jesus, porque não confere a medida do corpo com o furo que já estava estabelecido na cruz. Aleluia! Mas agora cumpre a profecia do salmista. Eles amarram uma corda no teu braço direito e amarram uma corda no seu braço esquerdo. Espicham, aleluia, até que o pulso chega no rumo do furo. Ah, Senhor! Ah, Senhor da glória! Aleluia! Aleluia! E quando chega ali, aleluia, que eles espicham, que eles colocam o cravo, aleluia, nos furos, que eles espicham as pernas de Cristo e colocam o cravo das pernas, as cordas é tirada. Acontece que o pulso não suportou a pressão e a distância e rasga-lhe o pulso e o cravo vem parar na palma da mão. Aleluia! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! 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 Muitos, quando eram crucificados, morriam sufocados na cruz, porque a dor era tão grande que a cabeça caía sobre o corpo, e aí a pessoa tinha uma queda na sua respiração, nas suas cordas vocais, na sua narina, e tampava. Então as pessoas morriam sem ar, fadigado. Acontece que Deus não aceita sacrifício sufocado. Aleluia! Então agora ele busca força da onde não tem,
com a cabeça erguida ao céu, porque ele não podia deixar a sua cabeça vir até o teu corpo. Ah, Xanai, Sumicantecai, Xarabagai, aleluia, aleluia, aleluia. Ele tira força, aleluia, e mantém o seu corpo e a sua cabeça olhando para frente, respirando com toda aquela dor no seu corpo, na crucificação. Então agora ele vai entregar. Pai, está consumado. No momento que ele está falando, vem um soldado com a lança e perfura o seu coração. E o sangue jorra. E todo o seu sangue sai do teu corpo e começa a gotejar na cruz do Calvário. Eita glória! Ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Havia um homem chamado José de Arimateia. Para que se cumprisse tudo que o salmista diz. Seus ossos serão espichados, mas não serão quebrados. Há muitos que eram crucificados, após ficar lá exposto no tempo, na cruz, vinha as aves do céu e começava a comer os cadáveres. E aí, muitos, quando iam ser tirados, eles quebravam a cruz de qualquer maneira, batiam em cima da laje de pedra e todos os ossos eram quebrados. Não havia sepultura para quem era crucificado. Mas havia um homem chamado José de Arimateia. Um homem que tinha bastante condição financeira. E ele fez um túmulo dentro de uma rocha. Pagou. Mas agora ele reconhece que tudo que Jesus passou era por ele e por toda a humanidade. E ele agora implora o Império Romano para que pudesse tirar aquele corpo. Para que se cumprisse a profecia de Isaías. Para que se cumprisse o que o salmista disse. Foi concedido. Ele agora tira o corpo com cuidado. E agora eles vão sepultar Jesus. Xanai, Sudecantecai. Aleluia. E aí, amados, você já conhece. Ele ressuscitou. Está vivo por mim e por você. Que Deus continue te abençoando. Ei, vem cá. Vem. Vem para Jesus. Capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, humilde. Encontrarei descanso para a vossa alma. Meu Deus! Depois de tudo que ele passou, ele agora lança chamada para a humanidade. Seja sincero.
Seja sincero. Se você tivesse sofrido açoite por alguém, você ia perdoar. Ele sofreu por minha causa. Ele sofreu por tua causa. Por tua causa. Preste bem atenção. Você não pode ficar de fora deste livro. O livro da vida. O livro que João viu é o livro da vida. Não tem aquele momento que o pastor chama. Quem quer aceitar Jesus? Eu aprendi, amado, que no momento que a pessoa aceita Jesus, eu aprendi que os pastores diziam, fala comigo, Senhor Jesus, eu te aceito, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa morar no céu. Eu aprendi que nós, quando aceitava Jesus, pedia para que o nome fosse escrito no livro da vida. Aceita Jesus como seu único Salvador da tua alma, que será feliz e salvo você e toda a sua casa. E que Deus abençoa, fica na paz de Cristo, em nome de Jesus. Até o próximo.